como outros transtornos, o TDAH também apresenta alguns sintomas. Quais são esses sintomas? E, além desses, é possível a criança dar sinais de que pode ter o transtorno? Que sinais seriam esses? São muitas indagações, né? Você poderia nos esclarecer um pouco? Sim. É importante a gente frisar que o TDAH ele ocorre geralmente antes dos 4 anos de idade. E a maioria dos casos são diagnosticados antes dos 12. Mas o pico de diagnóstico, geralmente, ele ocorre entre os 8 e 10 anos de idade, né? Porque é quando a fase de adaptação escolar já passou, então já são exigidos alguns comportamentos e algumas tomadas de decisões mais maduras por parte da criança do que na educação infantil. Então, dificilmente vão aparecer apenas sinais nas crianças. Quando ela tem o TDAH, já vão aparecer mesmo como sintomas, algo mais recorrente, né? Mas é contundente assim na vida da criança. Então, os sinais e sintomas são desatenção. O que é desatenção, né? É quando a criança ela precisa ter atenção, cuidado, vigilância naquilo que ela está fazendo e ela não consegue. Ela se distrai com facilidade, às vezes não tem nem distratores externos e ela se distrai, ela não consegue concluir uma atividade. A desatenção faz muito com que as crianças não concluam as coisas que elas iniciam, né? Então, um dos sintomas é a desatenção, e a desatenção ela está presente nos 3 tipos de TDAH, que eu vou falar daqui a pouquinho quais são os 3 tipos. O segundo sintoma muito forte é a impulsividade, que são ações precipitadas, né? Que geralmente são ações com desfecho negativo, então é algo que acaba ocasionando um castigo ou um machucado. Então, assim, a criança não prevê aquele comportamento dela como algo negativo, como algo que vai ser perigoso, né, ou potencialmente desastroso, e ela age antes mesmo de pensar. Então, essa é a impulsividade, quando a gente faz algo antes de refletir sobre, antes de conseguir pensar se é o comportamento adequado ou não. A hiperatividade, que é o terceiro sintoma, né, que caracteriza o TDAH, ela envolve atividades motoras excessivas, como eu disse anteriormente. Então, assim, o que é preciso a gente ter em mente? Que tem uma fase do desenvolvimento que todas as crianças serão hiperativas, que não é algo prejudicial, não é algo patológico, não é um processo de adoecimento. Agora, se passa daquela fase de desenvolvimento e a criança continua com atividades motoras excessivas, continua sem conseguir brincar de forma mais tranquila, continua sem conseguir se sentar por alguns minutos, sem conseguir tranquilizar, tem um sono agitado, então a gente precisa investigar mais sobre essa hiperatividade dessa criança. A desatenção e a impulsividade, elas impedem o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e estratégias de pensamento e raciocínio. Então, é muito comum que as crianças com TDAH, elas tenham dificuldades, né, de tomar decisões. Elas tenham dificuldades, por exemplo, na escolha de brincadeiras, vamos colocar um exemplo assim, porque elas vão pelo que chega primeiro, né? Então, elas têm muita dificuldade de tomada de decisões, de pensar, não, essa brincadeira aqui hoje não dá para brincar porque está chovendo, não posso ir para a rua. Ela vai querer aquela mesmo antes de refletir esse pensamento, de raciocinar. E aí isso dificulta muito a aprendizagem, né? O desenvolvimento acadêmico. No processo de alfabetização mesmo, às vezes a criança quer ler logo
e não consegue prestar atenção em cada etapa da palavra, da frase, né, da sílaba, e aí ela sai atropelando as coisas e aí dificulta esse processo de alfabetização. Então, e aí o que acontece? Se é uma criança que a desatenção é predominante, ela tende muito a desistir da leitura, por exemplo. Por quê? Porque a leitura exige muita atenção, exige um esforço mental muito grande. Então, quando a criança ela quer acelerar, quer conseguir fazer aquilo e ela vê que ela não consegue, ela se frustra, ela acaba desistindo. Né? Isso ocasiona muitas dificuldades de aprendizagem e de socialização. A impulsividade, ela impede muito o processo de socialização das crianças. E aí, apresentando os 3 tipos de TDAH, né, para a gente hoje, tem o de desatenção predominante, então, às vezes não é uma criança agitada, não é uma criança impulsiva nem agressiva, mas é uma criança totalmente desatenta. Você conversa com ela, daqui a pouco ela já esqueceu tudo que você conversou com ela. É uma criança que a gente às vezes fala assim, vive no mundo da lua, ela não consegue absorver as coisas do ambiente, porque tudo é tão interessante que ela olha tudo e não apreende nada. Né? Então, essa é a desatenção predominante. A hiperatividade e impulsividade dominante, às vezes não é tanto não é uma criança tão desatenta, mas é uma criança extremamente hiperativa e impulsiva. É uma criança que tem extrema dificuldade de cumprir regras, é uma criança que está sempre estourando, né? Está sempre partindo para agressividade quando algo não dá certo, porque ela é extremamente impulsiva. E o terceiro tipo de TDAH é o combinado, quando a criança é extremamente desatenta e também extremamente hiperativa e impulsiva. Esses casos, com certeza, são os que chegam primeiro no consultório, né? Chegam primeiro porque chamam a atenção, eles acabam incomodando mesmo. E é isso, né? O TDAH, ele tem esses 3 sintomas predominantes. Então, Jéssica, e a gente sempre ouve, né, pessoas falando assim, eita, mas esse menino é impulsivo. Então, mesmo sem entender, né, direito, ou sem pensar, sem refletir um pouco ali sobre o significado da palavra, mas muitas vezes, né, a gente escuta isso, ou é hiperativo, ou é impulsivo, né, que realmente é esse o sentido, aquela criança que não para, que se movimenta demais, que procura confusão, né, com todo mundo. E é por isso que eles chegam primeiro nos consultórios, nas clínicas, né? Porque eles acabam chamando bastante atenção com esses comportamentos. E o que é predominantemente desatento, ele não chega, porque às vezes ele não é um aluno que incomoda em sala de aula, está ali com dificuldade de aprendizagem, mas não incomoda, não briga, não chama atenção. Uhum. Assim, mas é tão comportadinho, né? Geralmente a gente escuta isso também. E os dois, né? Só para lembrar que os dois precisam do acompanhamento, né? Precisa de um trabalho aí para desenvolver um pouco, né? Para se desenvolver, senão fica parado nisso aí. Tanto um vai ficar com um comportamento cada vez mais, né, agitado, e outro cada vez mais no mundinho da lua e sem conseguir aprender, né, se desenvolver.